Trace ele é um software nacional, né? Ele é um produto que já tem 10 anos de mercado, né? E que vem se consolidando, né? Em todo o país ao longo desses 10 anos, com funcionalidades que atendem muito à necessidade de cultura do brasileiro no segmento de gestão de projetos, de programas e de portfólio. Né? Nós temos clientes em todo o país, praticamente em todos os estados, de todos os segmentos. Né? Temos clientes de indústrias, temos empresas de engenharia, temos bancos, varejo, empresas de serviço. Né? E somos uma empresa que é totalmente orientada à inovação. Né? Trabalhamos com tecnologia de ponta, é um produto que ele é totalmente web, né? Não exige nada de necessidade de instalação no ambiente local do usuário, né? Praticamente é tudo acessado via browser. Né? O sistema ele pode estar disponível, né, na nuvem ou pode estar instalado dentro da rede do cliente em intranet. Bom, a Trace Sistemas mantém o TraceGP e trabalha a partir de um modelo único de negócio. O que significa isso? Né? Trabalhar com um modelo único de negócio significa que a Trace ela trabalha exclusivamente com o Trace, né, e gestão estratégica de projetos e processos. As principais características do produto, né, elas são, né, atendimento a gerenciamento de processos institucionais, controle de esforço de trabalho realizado, acompanhamento de nível estratégico e o gerenciamento de portfólio e projetos. Isso acontece dentro do Trace a partir de automação, funcionalidades que permitem automação de workflow com BPM, acompanhamento de tarefas e timesheet, gestão estratégica com BSC e suporte, é claro, às principais metodologias do mercado, que é PMBOK, Scrum e Project Management 2.0. O produto ele é 100% web, totalmente integrado, ou seja, ele não é modular. Todos os clientes da Trace têm um produto em todas as suas funcionalidades, de uma forma que eles consigam avançar no uso da solução de acordo com o seu nível de maturidade. Então, tu não precisa trocar de software à medida que a maturidade em gestão de software avança. E ele é totalmente parametrizável. O que é muito importante aqui? Parametrizável não é customizável, ou seja, o usuário ele tem total autonomia para parametrizar, para transformar o TraceGP e portar a sua metodologia de projetos dentro do produto, de forma que ele não te impõe nada, ele permite que a tua natureza, que a tua gestão de projetos, que o teu processo ele seja portado para dentro da solução. Na organização, o produto ele vai trazer recursos e permitir agregar valor a todos os níveis da pirâmide da administração. Então nós vamos ter, né, planejamento do nível estratégico, e aí dentro do produto funcionalidades para trabalhar a gestão estratégica, acompanhamento do nível tático, e dentro do produto nós vamos ter indicadores que permitem acompanhar a performance da estratégica perante os processos organizacionais, as demandas e os projetos, né, e o controle de nível operacional, né, que se dá através do controle do trabalho, timesheet, equipe trabalhando, reportando horas, percentual de conclusão. Quando a gente fala em gestão estratégica, e muitas empresas hoje procuram soluções que permitam, né, iniciar a gestão pelo trabalho de gestão estratégica, a gente fala em um processo que me permite realizar o meu planejamento, e aí eu falo criar um mapa estratégico, BSC ou não BSC, desdobrar esse mapa em objetivos, definir para cada objetivo indicadores que vão medir a sua performance e para esses indicadores estipular metas. Essas metas vão sendo sensibilizadas e vão sendo acompanhadas de acordo com os planos de ação que estão vinculados aos indicadores e aos objetivos e às atividades desempenhadas pela equipe. Então, tu tens no Trace um processo. Esse processo ele garante que tu tenha um alinhamento, né, do trabalho realizado com os processos organizacionais, que tu tenha total controle e visibilidade, então a qualquer momento tu pode olhar para a estratégia e saber quais são os projetos e processos que estão colaborando, ou olhar para o projeto e saber qual é o nível estratégico ou objetivo que está sendo sensibilizado por aquele trabalho. Além de ter rastreabilidade e visão dos resultados. Bom, um outro grupo de funcionalidades do Trace que é bastante forte e que cada vez mais ele vem encontrando nas empresas uma abertura é a parte de gestão de demandas. Né? Bom, demandas, né, nada mais é do que processos organizacionais. Tudo que é workflow, tudo que é processo dentro de uma estrutura organizacional
pode ser automatizado a partir do 3GP. Bom, o que a gente vê, e aí pensando em produto e visão de negócio no momento da implantação do Trace analisamos a empresa a partir da seguinte perspectiva. Existem clientes internos e existem clientes externos, né? Uma estrutura organizacional, normalmente, ela é fatiada em várias gerências funcionais. Essas gerências funcionais, elas geram demandas umas para as outras. Por exemplo, né, o departamento financeiro demanda o departamento de RH. Quando? Quando quer solicitar um processo de recrutamento e seleção, um processo de demissão, um processo de solicitação de férias. A área de TI é bastante demandada para serviços de Service Desk, Help Desk e outros afins. Então, cada gerência funcional presta serviços uma para as outras e, eventualmente, nós temos áreas da organização que prestam serviços para o cliente externo. Um exemplo disso é a própria Trace, né, que disponibiliza um serviço de suporte aos seus clientes através da internet na interface do 3GP. Bom, dentro do produto, a gente permite então que sejam feitos um mapeamento de todos os processos internos de cada uma das gerências funcionais, né? E aí, para cada um desses processos, a gente consegue customizar formulários e workflows. Então, de repente, tu vai ter um processo de proposta de projeto que te permite um workflow de recebimento de ideias, propostas de projetos e uma priorização. Tu pode ter outros processos de RH todos mapeados, processos financeiros, processos de TI, incidentes, por exemplo, é bastante comum. E para cada um desses processos, o que a gente tem são formulários totalmente distintos. Então, se mapeia para cada um desses serviços quais são os pré-requisitos e aí se parametriza. E, de novo, parametrização é, né, em interface final de usuário, não depende de consultor da Trace, o cliente tem total autonomia para criar formulários, como esse aqui. Nos formulários você consegue definir regras de negócio, como campos obrigatórios, criar rotinas de cálculos e condicionais entre os campos e workflows. Então, cada processo vai ter um workflow vinculado a ele. O workflow vai fazer com que o formulário transite com as pessoas responsáveis e com que o processo aconteça. A proposta, então, quando a gente trabalha a gestão de demandas dentro do Trace, ou quando a gente trabalha a estruturação de processos organizacionais através da automatização numa solução como o Trace, é a implantação de um conceito de central de serviços compartilhados, né, onde toda a empresa está normalizada. Todos os processos acontecem através de uma solução. Tu consegue identificar os teus gargalos, né, e a empresa fala uma só língua. Se ela quer demandar RH, se ela quer demandar TI ou se ela quer cadastrar uma proposta de projeto para o PMO avaliar, ela vai usar a mesma interface, o sistema Trace, com os seus formulários. Bom, no ambiente de projetos, mais especificamente, já que nós já falamos em estratégia, já falamos um pouco sobre demandas, no ambiente de projetos, a gente permite que seja configurado, né, um processo de captação de demandas, propostas de projetos, o fluxo que for, conforme a gente viu anteriormente. Hajam ciclos de aprovação, priorização, mesas de decisão, critérios, cálculos GUTs, matriz de priorização, AHP, né, até que tu tenhas efetivamente o projeto. E aí não é só projeto, né, não é só a gestão de projetos. É a gestão de projetos, de programas e portfólio. O produto ele vai ter funcionalidades que vão permitir a aderência total ao PMBOK e as suas 10 áreas de conhecimento, que vão permitir que eu gerencie projetos de uma forma ágil. E aí eu vou ter suporte ao Scrum. Vou conseguir criar meus sprints e também trabalhar, né, com um gráfico de burn down. Vou conseguir trabalhar numa visão de one page per project através de um cockpit que te dá a visão bem simplificada do dia a dia do projeto. Bom, saindo do projeto e do planejamento, né, a gente entra um pouco no dia a dia da equipe, né? O cara que trabalha, o cara que está lá realizando esforço em tarefas. Esse cara, ele tem dentro do produto funcionalidades que permitem gestão de timesheet, que é a captação do tempo trabalhado em cada uma das tarefas, o controle de calendário, né, que define dias úteis, não úteis, férias e alocação do colaborador, e a gestão de custos e receitas, né? O profissional ele tem um valor hora, o profissional tem um conhecimento profissional, né, e tu sabe o custo previsto realizado a partir da alocação da tua mão de obra. Mais recentemente, a Trace, dando ideia e sequência ao atendimento de demandas de mercado, ela entregou
funcionalidades que permitem a gestão de projetos de engenharia. Dentro do escopo, né, de trabalhar a gestão de um projeto de engenharia, é claro que tu tem um cronograma físico, que chama funcionalidade padrão, mas tu também tem outras necessidades específicas desse cenário, como por exemplo, né, além do planejamento físico, um planejamento muito forte de gestão de custos orçados, previstos e realizados. E aí controlar cenários de aprovação de orçamento para aquela obra. Cronogramas de fluxo de caixa, cronograma de entrega de materiais, balancetes contábeis, alertas de status, lista de compras e interface de mobilidade. Para que o gerente de projetos, o gestor da obra, ele possa ir a campo através de um aplicativo e realizar a medição da obra. Bom, dentro do segmento e das funcionalidades de gestão de obras de engenharia, ou desse grupo de funcionalidades no 3GP, o produto ele traz alguns benefícios e ele foca muito em assertividade orçamentária, gestão de despesas do projeto, controle de rastreabilidade, controle físico-financeiro, acompanhamento de medições, mobilidade e permite também, é claro, a integração com outros ERPs, sistema de faturamento da empresa e afins. Bom, além de ser software nacional, a Trace tem alguns diferenciais competitivos bastante importantes, né? Em primeiro lugar, né, a gente tem um roadmap anual e o compromisso com o cliente de estar sempre inovando. Então, normalmente, uma vez por ano, a Trace entrega uma versão nova do produto, a qual todos os clientes são nivelados, trazendo novas funcionalidades, ou seja, aquilo que o mercado está buscando, as metodologias que foram entregues e o que está se trabalhando naquele momento para a gestão de projetos. Além disso, o suporte em português, 8x5, né, direto com a sede da Trace. O cliente ele é tratado como cliente. Ele abre um chamado e se relaciona com a Trace, com a sua equipe de atendimento, em português, com o número de chamados, com o ticket, tem um suporte totalmente assertivo. E por fim, um diferencial muito significativo, que é a implantação básica em 2 semanas. Então o produto ele vai num pacote com um pré-setup, já com uma série de processos que são mais comumente automatizados dentro dos clientes, por exemplo, gestão de mudanças, gestão de incidentes, gestão de problemas, cadastro de propostas de projetos, priorização, gestão de projetos, programa, portfólio, mapa estratégico, todo esse pré-setup, que a gente vai fazer uma navegação em seguida dentro do produto, ele é implantado em 2 semanas. Em 2 semanas o cliente fica apto a trabalhar os seus projetos e a parametrizar a solução com total independência de consultoria da Trace. O que nós vamos fazer agora é navegar um pouco pelo produto e mostrar funcionalidades que o sistema disponibiliza no dia a dia. O Trace ele é totalmente web, ele é acessado via browser, né, em regime de intranet ou internet, de acordo com a política da empresa. A autenticação dele pode estar sincronizada com autenticação de rede, né, LDAP. Né, as visões de acordo com o perfil do usuário. Então, quando eu me identifico no sistema, o sistema identifica quais são as funcionalidades que eu posso acessar e aí ele monta os menus de acordo com o meu perfil de acesso. Então, cada usuário vai ter um grupo de funcionalidades acessíveis e tu consegue, né, diminuir a complexidade da interface de acordo com a alçada do colaborador. Para começar a apresentação, a gente vai começar justamente, né, pelo planejamento estratégico. Então, dentro do produto, a gente consegue, né, parametrizar o nosso mapa estratégico e aí a gente pode partir de um cenário BSC ou não BSC, né, que a gente está com uma resolução um pouco alta em função do monitor, né, mas a gente tem perspectiva financeira e o meu objetivo, perspectiva de clientes, processo de negócio e cada um dos objetivos que eu tenho trabalhando dentro do processo de gestão de planejamento estratégico. Bom, além disso, né, a gente tem a possibilidade de cada um desses objetivos vincular indicadores, né? Esses indicadores são os caras que vão medir o cumprimento como está a execução desse objetivo. Então, por exemplo, né, eu tenho um indicador que é o percentual de aumento do faturamento, que colabora para o objetivo aumentar o faturamento. Esse indicador ele tem uma meta, essa meta ela pode ser mensal, semanal, anual, né, e tem um score que também é apurado periodicamente. O gestor da estratégia, ele consegue a qualquer tempo acessar visões que permitem, né, atualizar o score, alterar o score ou ainda, para a gente ter uma visão, né, ter uma visão de gestão
sobre o histórico de apuração desse indicador. Então eu posso ter facilmente um gráfico de termômetro, ter uma linha de histórico de apuração nessa meta sem nenhum prejuízo. Bom, uma vez que eu faço o planejamento da minha estratégia, e eu faço isso dentro do produto 3GP, a gente começa a trabalhar o desdobramento da estratégia em projetos e processos. Se eu for falar especificamente de projetos, a gente pode começar a partir de um desenho de um Canvas. E Canvas é metodologia recente, é processo novo, processo do Finóquio, mas que a gente já trouxe para o produto, preocupado justamente em que o produto sempre esteja alinhado com as últimas necessidades de mercado ou com os últimos conceitos de metodologia. Então aqui a gente tem um Canvas, uma estrutura bem básica, onde tu pode trabalhar a distribuição do planejamento inicial do teu projeto e em post-its, né, para usar em reunião e ter um detalhamento bem legal. Bom, os projetos dentro do produto, eles estão agrupados, né, em sites. Então aqui eu tenho uma lista de 2 projetos que estão atualmente em execução dentro do Trace. A gente tem um projeto aqui que é a estruturação de um escritório de projetos. Ele já está me trazendo na listagem o IDP e o IDC com base em análise de valor agregado, informação de quem é o gerente, situação do projeto e horas previstas. Para eu acessar o detalhe do projeto, eu posso primeiro partir para uma visão executiva, uma visão que me traz o projeto em uma página, onde eu tenha, né, os últimos eventos do projeto, por exemplo, quem trabalhou em qual tarefa, em uma visão de gerente, um acompanhamento do cronograma de marcos, uma informação bem visual de como está a saúde desse projeto, um acompanhamento dos meus riscos e a facilidade de identificar, por exemplo, que esse risco aqui, em novembro, ele está crítico para mim. Os detalhes do risco, informações gráficas, como, por exemplo, custo previsto realizado, horas previstas realizadas e horas previstas realizadas por recurso do meu projeto. Bom, saindo da visão executiva, a gente também tem a possibilidade de entrar um pouco mais a fundo no planejamento desse projeto, no site do projeto. O site do projeto é a interface onde eu tenho funcionalidades de acordo com as áreas de conhecimento do PMBOK. Então eu vou ter um grupo de funcionalidades para trabalhar, por exemplo, gestão de escopo, onde, entre outras coisas, eu vou poder fazer o desenho da minha WBS. O mais importante, né? Não tenho necessidade nenhuma de software externo, ele é totalmente autossuficiente. Além de desdobrar minha WBS, no meu escopo, é claro que eu posso definir o escopo do projeto. E o conceito de site ele fica cada vez mais firme, né? Porque as informações elas estão todas agrupadas dentro do mesmo ambiente. Se acessar o menu de tempo, a gente pode acessar o cronograma. O cronograma ele é totalmente substituto a, por exemplo, um MS Project. Então, dentro do mesmo produto web, eu tenho a estratégia, eu tenho os projetos e eu tenho o cronograma do projeto. E aí eu posso fazer o desdobramento das minhas tarefas e por ser web, por ser uma plataforma colaborativa, quando eu cadastro uma tarefa, eu estou gerando uma pendência para algum colaborador da empresa, que por sua vez vai trabalhar na tarefa e o cronograma vai estar sempre atualizado. Se eu quiser extrair um gráfico gigante, eu posso e faço isso com bastante simplicidade. Se eu quiser trabalhar, né, uma gestão um pouco mais voltada a métodos mais recentes, né, eu posso acessar novamente o Canvas aqui de dentro, ou ainda posso extrair indicadores que me permitem a gestão do projeto. Por exemplo, um painel executivo que, entre outras coisas, vai me trazer e me permitir visualizar, né, uma curva S do meu projeto financeira, uma curva S de progresso físico e ter ainda um gráfico de dispersão de custo e prazo que me dá o desvio, né, do projeto nessas dimensões. Aqui ele me traz uma série de indicadores, IDC, IDP, com base em análise de valor agregado, índice de desempenho de aquisições, índice de progresso físico, desvio de ritmo, e eu posso mais uma vez entrar no detalhe da informação e chegar em gráficos e detalhes que me dão o diagnóstico exato, né, dos problemas, né, e dos benefícios, ou enfim, né, dos resultados do meu projeto. Todos os painéis que são vistos, eles podem ser programados para serem disponibilizados em PDF e periodicamente por e-mail. Então a comunicação na organização ela fica muito facilitada, porque tu tem o painel que é padrão, o relatório que é padrão e a comunicação que ela acontece de forma automática. Todos os projetos falam a mesma língua e a informação ela chega sempre de forma única no gestor. Assim como eu tenho um painel executivo, eu posso pedir uma informação mais detalhada e entrar num painel, por exemplo, financeiro, que entre outras coisas vai me permitir extrair o fluxo de caixa do meu projeto. E aí eu posso pedir, né, mês a mês, posso pedir semana a semana, dia a dia, onde eu estou gastando, o que entra, o que sai, né, e posso alternar formato de exibição em todas as telas, sempre escolhendo, por exemplo,
né, o formato de exibição da informação. Eu quero barras, não quero barras, né? Se eu quero desligar uma sequência ou não, ele me permite esse nível de interação e de customização. Bom, ainda dentro de projetos, a gente consegue, é claro, detalhar custos e receitas, então eu consigo fazer lançamentos financeiros e eu tenho um primeiro nível de controle de custos, que é o custo de RH, porque a equipe trabalha e a equipe tem valor hora. À medida que tu tem trabalho realizado, tu tem valor hora vezes horas realizadas, tu tem um custo do profissional, né? Da mesma forma como o previsto, o profissional tem um custo, tem horas previstas e tu chega nessa informação. Mas tu também tem outras despesas, como por exemplo, né, despesas com campanhas, consultoria, compra de máquinas, né, que tu pode lançar no projeto e ele vai tirar informações financeiras a partir daí. Auditoria de qualidade, para trabalhar gestão de qualidade dentro do produto. Consegue fazer isso de forma bem simplificada, define o que é qualidade para o projeto, qual é o momento que isso vai ser validado e tu fazes essa validação. Planos de comunicação, gestão de riscos, e aí dentro de gestão de riscos cadastra-se os riscos e cadastra-se as ações de mitigação, anulação, contingência, o que for. Bastante importante, né? Ao máximo o produto ele potencializa o reuso da informação, então tu tens acesso a uma base de riscos. Essa base de riscos ela te permite consultar riscos de outro projeto por palavra-chave e reusar a informação dentro do teu projeto. Então tu consegue, né, transformar a gestão de um projeto em conhecimento organizacional para garantir que projetos futuros aconteçam da melhor forma possível. Bom, os projetos eles podem ser tradicionais e eles também podem ser ágeis. Então, ao acessar um projeto ágil, de forma bem rápida, a gente consegue visualizar um quadro Kanban. E esse quadro Kanban, ele tem ali o meu sprint, tem os meus post-its, eu posso gerar sinalizadores, eu posso lançar horas, eu posso apropriar horas, eu tenho todos os controles de projetos que eu tenho dentro de um projeto tradicional, com a diferença que aqui ele está, né, dentro de um quadro Kanban digital. Então a mesma plataforma que me dá a gestão estratégica, que me dá a gestão de projetos tradicionais, também me oferece, né, a gestão de projetos em nível ágil com o Scrum. Bom, o produto ele permite, como eu tinha comentado na apresentação, né, a automação de processos de negócio. Então, tu consegue fazer a formalização de workflows e a automação desses workflows, por exemplo, para trabalhar um formulário de propostas de projeto, onde tu cria os formulários, e aqui a gente tem um exemplo de propostas de projetos, né, e tu pode criar quantos formulários forem, cada formulário com os seus campos e com as suas necessidades. Por exemplo, um processo de desligamento de colaborador, onde tu informa, né, que tu vai enviar para o RH, né, informa que tu vai desligar alguém, quem é o colaborador e por que foi. Ele vai controlar e vai fazer com que esse fluxo aconteça. Isso acontece graças a um mecanismo que o produto tem, que é de gerenciamento de workflow. Então, se eu for acessar um dos processos que está mapeados, e de novo, não há limites, né? Esses processos eles podem ser parametrizados de acordo com a necessidade do cliente, né? A gente consegue facilmente enxergar o processo, né? Então, ele monta um workflow, tal como se fosse uma ferramenta de automação, me desenhando, né, o caminho que aquele processo vai seguir até o seu fim. E ele vai trocando de mão enquanto o processo acontece. Cada colaborador tem acesso a painéis e esses painéis consolidam a visão do usuário, né? Então fazem com que tu tenha uma visão bastante simplificada do dia a dia. Eu, como gerente funcional no login atual, eu tenho aqui uma aprovação pendente, eu já posso acessar a minha aprovação, me informa que eu sou atuante, né, numa auditoria de qualidade, eu tenho que aprovar ela. Eu tenho participando de 2 projetos tradicionais, um não está iniciado, o outro está iniciado. Se eu clicar, ele já me traz para o detalhe desse projeto, eu posso entrar nele. Eu estou trabalhando num projeto ágil, ele me traz aqui também. Tenho 7 processos que eu fui o solicitante, né, eu fui o demandante, e por outro lado eu sou responsável pelo atendimento de 3. Por exemplo, um deles é que eu tenho que trabalhar no processo de redução de custos, né, que é uma solicitação de mudança de um projeto, no caso o projeto é estruturação de escritório de projetos, né, tudo consolidado numa visão só para mim. Como o Trace controla as horas trabalhadas, ele está me dizendo aqui, né, que eu tenho 3 horas de trabalho que eu ainda não disse aonde foram realizados. Então eu poderia ter acessado aqui e dizer que esse trabalho ele foi realizado, né, dentro de um projeto específico, né, de uma tarefa específica. E aí ele realiza a apropriação e joga o esforço para essa tarefa. Ainda como gerente funcional, eu posso facilmente acessar o histograma da minha equipe.
Então eu posso pedir uma visão mensal de horas previstas, realizadas e alocadas de cada um dos colaboradores, né, que faz parte da minha equipe. Por exemplo, aqui o Pedro Machado, que é um dos caras que está cadastrado aqui, ele tem 88 horas de carga horária, tem 88 horas previstas, né, nenhuma disponível, então ele está com a alocação totalmente ocupada, né. Por fim, né, para que a gente possa finalizar, todas as funcionalidades elas podem ser facilmente organizadas em dashboards, que são painéis que me permitem a visão gráfica e consolidada dos meus processos. Então aqui eu tenho um painel que dá a visão de um PMO, né, e ele está me dando propostas de projeto, né, projetos por gerente, tudo tem drill down, tudo me permite que eu clique e vá entrando na informação até chegar efetivamente no que está acontecendo no último nível de detalhe. Um painel de visão geral de projetos, onde eu tenho um Gantt, e aqui, abrindo parênteses, de um portfólio de projetos, poderia ser de um programa, né? Tarefas com início previsto no mês atual, tarefas com fim previsto no mês atual, uma coisa mais operacional. Gestão estratégica, então eu posso ver o meu mapa, né? O monitor aqui, o projetor ele contraiu, mas eu tenho o meu mapa estratégico aqui, tem os indicadores, né? Estão cortados, mas enfim, indicadores que estão sensibilizando esse mapa, me dando uma visão de gestão, né, do meu mapa estratégico. E uma visão, por exemplo, de PDCA, né? Dentro de uma empresa nós sabemos que nem tudo são projetos, né, que a equipe trabalha em tarefas do dia a dia, trabalha em planos de ação, e dentro de plano de ação tu pode, por exemplo, trabalhar um processo de 5W2H, onde tu designa, né, tarefas para determinados responsáveis de atendimento e essas pessoas vão atuar. E é importante falar também que em todos os pontos do produto, tu vai sempre poder anexar documentos, né? E que esses documentos que estão anexados ao produto, eles estão automaticamente vinculados a um controle de versões. Ou seja, uma vez anexado, ele faz um GED. Ele faz com que a informação chegue em quem tem que chegar e controla, né, o histórico mediante processo de checkout, check-in e acesso a múltiplas versões. De uma forma geral e bem resumida, essa foi uma apresentação, né, do Trace, né, onde a gente procurou mostrar as suas funcionalidades e de que forma ele pode ajudar no dia a dia, facilitando a gestão, né, através de um processo de uma ferramenta web. Muito obrigado.